Olá pessoal, Doutor Galera aqui com vocês. Então pessoal, é muito comum ver diversos canais e muitas pessoas pregarem que volta e meia é necessário formatar o computador. E falam isso como se fosse uma seita, e na verdade é aquela coisa, qualquer coisinha que deu de errado no computador tem que formatar. Mas nesse vídeo vamos ver como restaurar a saúde do seu Windows, na verdade Windows que está instalado no computador, né? Sem precisar formatá-lo. Uma coisa que me impressiona ainda atualmente é ver a quantidade de especialistas falando que isso deve ser feito, que é necessário formatar. Então, qualquer coisa que der de errado no computador, a solução mágica é formatar. E esses especialistas, na verdade, mais parecem aqueles mecânicos trocadores de peça. Talvez para o pessoal que apenas use o PC para jogar e não tem nada de importante salvo no computador, de fato, isso acabe sendo a coisa mais simples a ser feita. Mas saiba que essa formatação constante, ela não é saudável para o seu SSD. Agora, para quem usa o PC para trabalhar, a formatação acaba sendo um buraco consideravelmente mais embaixo. Mas antes de dar os passos do que deve ser feito para não precisar formatar, existem algumas dicas que devem ser seguidas também, e essas dicas também podem ser seguidas para galera que sofre da síndrome do formate. E eu vou dizer para vocês, tenho certeza que você e muitas outras pessoas já passaram muito trabalho à toa com essa história de ficar formatando constantemente. Então, para começar, verifique se o seu Windows e os aplicativos estão devidamente atualizados, assim como também os drivers da sua placa de vídeo. Uma outra coisa também é se você usa um antivírus, verifica se ele está funcionando adequadamente, assim como também a sua rede, pois podem existir alguns problemas de rede que podem, de repente, estar parecendo que o seu computador está com problema, quando na verdade é alguma coisa relacionada à sua rede. Um outro detalhe também que a galera esquece muito é culpar o Windows quando na verdade o problema que está ocorrendo no seu computador é algo específico de algum programa. E no caso, a reinstalação desse programa ou jogo pode acabar resolvendo o problema. Mas se nenhuma dessas dicas funcionar, então vamos usar alguns comandos que o próprio Windows oferece para, digamos, se auto-reparar. E um desses comandos é o sfc/scannow, com o parâmetro, no caso, scannow. E o outro é o dism /online/cleanupimage/restore health. O SFC é o System File Checker, que serve para verificar a integridade dos arquivos do sistema. E no caso também o que ele faz? Ele conserta eles com base na imagem que está armazenada localmente no computador. Já o DISM é o Deployment Image Servicing and Management, que tem a função de procurar problemas com a imagem que está no seu computador e de reparar esta imagem. É bem provável que você já tenha ouvido dicas sobre o uso do SFC e do DISM, mas garanto que grande parte apenas disse que bastava rodar o SFC e depois o DISM e deu. Bastava isso aí, era correr para abraço e tudo tá resolvido. Mas Não, então é só fazer o contrário? não também. Então o que eu preciso fazer? Faça o seguinte: primeiro, lá no menu iniciar, procure o Command Prompt e rode ele como administrador. Então, você vai digitar o comando sfc/scannow. Aperta Enter e aguarda um pouquinho para ele trabalhar. Se o sistema estiver ok, como nesse caso aqui deste exemplo, o resultado vai ser que não foi encontrada nenhuma violação de integridade. Mas se não estiver ok, podemos ter três situações, onde uma, que é este exemplo aqui, aparecerá uma mensagem que foram encontrados arquivos corrompidos e que eles foram reparados. A outra situação é que foram encontrados arquivos corrompidos, mas que não foi possível reparar. E a mensagem mais catastrófica que pode acontecer é você tentar rodar o SFC Scannow e acabar recebendo uma mensagem de que o serviço de reparo não pôde ser iniciado. Neste caso específico aqui, podemos ter algumas variáveis que tornariam esse vídeo aqui um pouco complexo demais. Mas basicamente teria que se identificar no log os arquivos que estão trazendo esse problema, né, que estão trazendo problema para o serviço e substituí-los manualmente. Só que esse é um assunto que eu acredito que mereceria um vídeo específico. Antes de seguirmos para o próximo passo, tem um detalhe muito importante. Se você rodar o SFC e por acaso mudar de ideia, não quero mais que ele rode, e se você fechar a janela do prompt e ali fechar a janela, saiba que ele seguirá rodando em segundo plano, ou em background, como se costuma dizer.
E nesse caso, se você abrir uma outra janela e executar ele, vai parecer que ele está travado, mas na verdade ele está aguardando aquela primeira execução que está em background, ou seja, ele só vai rodar quando aquela primeira se encerrar. Bom, se o SFC terminou de executar e algum problema foi encontrado, você precisa reiniciar o seu computador. Mas se estiver ok, ou seja, se nenhum problema for encontrado, não é necessário reiniciar o computador. Agora nós vamos passar para o outro comando. E lembrando, caso você tenha reiniciado o computador, lembre-se de abrir novamente o prompt ali como administrador. Mas seguindo, o comando agora que nós vamos executar é o dism/online/cleanupimage/restorehealth. Neste exemplo aqui nós não tivemos erros, mas se ele tiver encontrado algo, terá uma mensagem dizendo que foi reparado com sucesso. E, neste caso, de novo, se acontecer de algum erro for encontrado, reinicie o seu computador antes de partir para o próximo passo. E caso não tenha encontrado nenhum erro, você pode seguir sem reiniciar. Agora, você vai rodar novamente o comando sfc scan now, pois assim, se você encontrou erros antes, isso garante que de fato os erros foram reparados. E para quem gosta de aprofundar um pouco mais as informações, esses comandos geram arquivos de log. E o log que nos importa aqui é o arquivo que está em c2./windows, ou na verdade na pasta onde está instalado seu Windows, /logs/cbs/cbs.log. Ao abrir esse arquivo no bloco de notas, é possível ver diversas informações, como por exemplo, quantos arquivos estavam corrompidos. Neste ponto aqui, com esses passos já realizados, já é mais que suficiente para resolver a maioria, enfim, para resolver todos os problemas na instalação do Windows. Mas, se ainda assim as coisas seguirem problemáticas, ainda temos algumas cartas na manga. E nesse ponto, assim, na verdade, o problema não é o Windows em si, mas talvez o seu perfil de usuário que esteja corrompido. Mas o que é o perfil de usuário? Explicando de uma forma bem simples, são configurações, itens personalizados e atalhos que ficam atrelados ao seu usuário quando você faz o logon no seu computador. Então, assim, mesmo que você tenha configurado para não colocar senha nenhuma, para que o Windows entre diretamente, está sendo sim usado um perfil de usuário. E se esse perfil estiver corrompido de fato, o computador começa a ter um comportamento que pode ser bem desagradável. Talvez você esteja se perguntando como é que o perfil corrompeu. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta certa, pois pode ser, enfim, causada por um desligamento incorreto do computador, como por exemplo uma queda de luz, algum, enfim, aplicativo que foi instalado que deu problema, ou até mesmo algum vírus. Uma maneira simples de se resolver isso é simplesmente criar uma nova conta de usuário. E, para isso, você deve ir, no caso, em configurações, contas família e outros usuários, e então clicar em adicionar outra pessoa a este PC. Se pedir uma conta Microsoft, escolha que você não tem uma conta e crie uma conta local. Dessa forma, você está com seu perfil atual e um novinho criado localmente. Então agora você vai fazer o logoff da conta atual e entrar nessa nova conta que você acabou de criar. E detalhe, observe, agora usando essa nova conta, se o seu computador está funcionando melhor, se ele ficou mais rápido, se enfim, está mais responsivo, ou se os problemas ainda estão ocorrendo. Se os problemas acabaram, isso pode ser uma notícia boa ou ruim. A boa é que não precisa formatar o PC. A ruim é que você vai precisar mover o seu antigo perfil para o novo. E isso acaba sendo um pouco chatinho de ser feito. Para fazer isso, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu perfil antigo, você vai logar no seu perfil antigo e na pasta, no caso, c2./usuários, entre na pasta ali que corresponde, que tem o nome do seu perfil antigo. Você vai entrar nessa pasta e vai copiar todo o conteúdo dela para a pasta, no caso, usuários público. Só assim, não larga tudo direto nessa pasta. Cria uma pastinha ali dentro, como por exemplo ali, meu profile. E dentro dessa pasta, então, tu copia todo esse conteúdo para essa pasta que você criou. Depois, você vai então sair, você vai deslogar do seu perfil antigo e vai logar no novo que você criou. Então, você vai entrar nessa pasta dentro do público que você criou e vai copiar tudo que está lá, menos as pastas ocultas, para dentro do seu perfil atual. De novo,
não copie as pastas ocultas, pois serão nelas que provavelmente estarão os seus problemas. O importante aqui também é sempre copie, não arraste e não mova, nem no primeiro passo e nem nesse segundo passo. Assim, ó, nem recorte, assim, ó, o imprescindível, copiar e colar. Cheguei até a gaguejar agora que eu não fui falar, né? Com tudo copiado, talvez seja necessário reinstalar algum programa em função de alguma configuração que fica atrelada ao perfil. Detalhe, também é possível copiar alguma coisa específica da pasta oculta appdata. Mas como eu falei, específica, não copie todo o conteúdo dela. Estando tudo ok, você pode então excluir o usuário antigo e transformar o seu perfil atual de novo em uma conta Microsoft, se desejar. Agora, se nada funcionou até aqui, existe ainda um último recurso, que seria fazer rodar um upgrade do seu Windows. Mas como assim upgrade? Pois bem, você vai baixar a ferramenta de criação de mídia do Windows, do próprio site da Microsoft. Agora, detalhando esse método, ao baixar a ferramenta de criação do instalador do Windows, você pode rodar o upgrade direto ou então criar normalmente a mídia de instalação. Só que assim, ó, se você optar por criar a mídia, escolha, no caso, a versão correta do seu sistema, enfim, idioma, e depois escolha arquivo ISO, e não ali para criar um drive USB. Escolha arquivo ISO. E no final, escolha a opção de, enfim, gerar o arquivo e não gravar o DVD. Não precisa gravar DVD nenhum aqui. E simplesmente depois encerre a ferramenta. Então, o que você vai fazer? Você vai ir na pasta onde você salvou o arquivo ISO, vai clicar nele, automaticamente o Windows vai criar um drive virtual. Então, acessando ele, você vai clicar então no arquivo Setup. Aqui é imprescindível que você não use um arquivo ISO ou instalador que você já tenha baixado há algum tempo. Porque daqui a pouco você vai olhar essa dica e pensar: ah não, mas eu já tenho uma ISO do Windows, não preciso baixar de novo. Você tem que baixar um novo. E eu vou explicar o motivo mais adiante. Mas antes de seguir, deixa o like e te inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, né? Para não perder outras dicas legais como essa que eu tô dando aqui para vocês, né? Ao iniciar o processo, o instalador vai questionar se você vai querer baixar atualizações e outros recursos opcionais. Você vai escolher que não quer. Nesse momento, esses extras não são úteis e mais podem acabar atrapalhando do que ajudando. Avançando pelas telas, você deve chegar em uma tela onde você deve confirmar as suas escolhas. E a opção de manter seus arquivos e programas obrigatoriamente tem que estar lá. Se você não ver isso, não ver essa opção, ou ela não estiver disponível para marcar, não prossiga. E aqui entra o aviso que eu falei antes, que você precisava baixar e não podia usar uma ISO mais antiga que tivesse já instalado há algum tempo. Pois esse procedimento de upgrade só é possível se a sua versão de Windows que estiver rodando no computador for mais antiga ou igual à do instalador. Ou seja, com um instalador antigo, é possível que ele já esteja defasado em relação ao Windows que está instalado no seu computador, que já recebeu as atualizações automáticas. Agora, seguindo adiante, é só dar as confirmações e deixar o sistema instalar. No final da instalação, o Windows ele vai iniciar de modo semelhante, como se fosse a primeira vez que tivesse sido instalado. Bom, você vai testar o seu computador e, caso tenha dúvidas, repita o procedimento dos comandos sfc e dism. Se tudo estiver ok, parabéns! Mas, se você ainda segue com problemas, preste atenção. Você pode estar com algum problema de hardware ou tem, como eu já mencionei antes, algum programa específico que pode estar provocando esse problema. E uma outra dica, assim, uma dica final é: verifique a saúde do seu HD ou SSD. E para a galera do Jack Sparrow, será que não é aquele ativador maroto que está ferrando o seu Windows ou aquele joguinho que você baixou em algum torrent? Pois é, né? Pensem nisso, pode ser isso que pode estar provocando seus problemas. Mas pessoal, o que vocês acham? Já tiveram problemas desses? Já usaram esses comandos? Me digam, coloquem aqui nos comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!